Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Vou te dar um tempo para você cumprimentar quem está do seu lado. Criando um clima de comunhão. Desde já chamar aqui o nosso amigo auxiliar Jonas para estar louvando os hinos da harpa. E uma coisa eu posso te dizer. Você tem toda a liberdade do mundo para abrir a sua boca, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Então não perca essa oportunidade. Jonas com os hinos da harpa nessa noite. Sabe qual que é o melhor tipo de culto? Aquele que chega na hora da pregação, o pregador está quase sem voz. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Davi por esta oportunidade, presbítero Cadu, pela confiança. E pastor Paulo Alexandre, representando o nosso pastor, Deus seja louvado na vida do Senhor e dos demais obreiros e coordenadores, bem como de todos os que estão aqui. Quem veio buscar algo da parte de Deus, diz amém. Então você, por favor, localize na sua Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Enquanto você procura, me permita justificar o fato de eu não usar, ou não aguentar usar a máscara por um longo tempo. Já foi acertado com o pastor, devido às sequelas da asma que sofri, não consigo ficar, mas recomendo que você fique, em nome de Jesus. Eu realmente não aguento, ainda mais quando a gente dá lugar, falando que a Luísa cantando hoje aqui, não tem como, a gente voa e a glória de Deus que desce. Atos dos Apóstolos, Luiz Dória, Deus abençoe de uma maneira toda especial, tá bom? Luiz com S, né, Luiz? Com S, sempre boto com Z, ele me exorta. Capítulo de número 20, você que já o tem, diga amém. A partir do versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Repita comigo, morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Repita comigo, vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Irmãos, quando nós batemos os nossos olhos no sentido metafórico nessa passagem, logo nós lembramos, e talvez a gente até esqueça o nome, mas a gente sabe que na Bíblia tem um jovem que em determinado culto estava sentado numa janela, adormeceu nesta janela e caiu dela. Se você tiver no mínimo 2 anos de cristão, você já ouviu uma pregação sobre isso aqui. E geralmente, quando se ouve uma prédica em cima dessa exposição, nós temos a impressão de que quem era o vilão da história era o jovem, preguiçoso, talvez despretensioso, talvez gelado, talvez frio, talvez desligado do culto. Por isso dormira, por isso morrera. Está comigo? Diz amém. Mas nós estamos falando de Paulo. E quando nós estamos falando de Paulo, nós temos que falar das viagens dele. Paulo tinha passado em Éfeso, tinha ficado em Éfeso por 2 anos e meio aproximadamente. Pregou durante todo esse tempo e todos os habitantes dessa província ouviram falar do evangelho através dele. Partindo de Éfeso, eu vou acelerar para fechar a introdução rápida. Paulo vai para Filipo, uma colônia de ex-militares que ficava na Macedônia. Ficando 3 meses nessa colônia, ele encoraja os obreiros locais desta colônia, que estavam liderando a igreja que lá iniciara e que ele havia plantado. Passando este momento, partindo do porto chamado Neápolis, num trajeto de 16 quilômetros, ele chega então à pacata cidade de Troade,
aonde este evento aqui aconteceu. Quem pegou tudo diz amém. Eu quero manter você acordado. Olha só, chegando em Troade, Paulo expressa o seu desejo de ir para Jerusalém, aonde estava acontecendo a festa de Pentecostes. E ao acontecer a festa de Pentecostes, ele falou para o pessoal: eu cheguei, mas já estou indo embora, quero ir para lá, festejar com todos os que estarão lá. Porém, por algum motivo, Paulo fica 7 dias neste lugar. E no 7º dia, eu e você descobrimos o motivo. Ele fica porque haveria um culto, e não qualquer culto, não querendo ser, abre aspas, pejorativo com outros tipos de culto, mas não era qualquer culto, era um culto de Santa Ceia, partir do pão. E olha só, estava bom, não estava? A gente que celebra tanta ceia maravilhosa aqui sabe como o culto é revigorante, como é encorajador, como renova a gente. Só que além de ser Santa Ceia, sabe o que virou? Vigília. Estava bom, melhorou, juntou as duas coisas numa só. E sabe quem estava pregando? Paulo. Entre aspas, Paulo era uma figura pública da época. Aonde ele ia tinha uma multidão para ouvir ele. Ele era uma referência da sua época. E aí o culto começa a se desenvolver. Um culto normal, tal como estamos tendo aqui. Se é que culto é normal, é sobrenatural. Mas a ideia que eu quero que você coloque na sua cabeça é que até aqui não tem nenhuma mudança. Até aqui é um culto de Santa Ceia, uma vigília, um culto comum, como se a gente estivesse aqui hoje, nos dias de hoje. E este culto, segundo o texto, estava sendo realizado no 3º andar de uma construção. Neste 3º andar desta construção, o culto iniciou e a galera começou a chegar. O culto se desenvolve e Paulo começa a pregar. Paulo começa a alongar o seu discurso. E aí, olha só que eu não falei de jovem nenhum até agora. De repente, as mãos que estavam levantadas para glorificar, tal como as suas estavam, de repente agora estavam sobre as cabeças, em sinal de desespero. De repente, aquele clima de alegria, de regozijo, se transformou num clima de funeral. De repente, o glória a Deus, o aleluia, virou, abre aspas, misericórdia. Otto, e tudo por quê? Porque havia um jovem, cujo nome era Eutico, que chegou naquele lugar, que subiu no 3º andar, que entrou no ambiente de culto, que se encaminhou para a janela, que sentou na janela, que adormeceu na janela e que caiu dela. Aí você deve estar olhando para mim e perguntando: Otto, por que você esperou aí quase 5 minutos de pregação para falar do principal personagem do texto, ou do acontecido? É porque foi exatamente o que aconteceram ali, só perceberam que ele estava ali quando ele caiu. Alguém sabia quem era Eutico? E aí essa ideia ela é legal, porque Eutico dormindo na janela e caindo dela, só depois da queda, só depois do declínio, começaram a se manifestar para tentar resolver a situação. Talvez você veio aqui, né, com um tema maravilhoso desse, esperando ouvir uma palavra do tipo: é hoje que Deus vai me dar uma unção para resgatar quem está caído. Mas a minha perspectiva é maior. Deus vai te dar unção para impedir a queda de quem está de pé. Sabe por quê? Porque com Deus é assim: se está caído ele levanta, se está frio ele esquenta, se tropeçou ele segura, mas se está de pé ele mantém de pé, se está de pé ele mantém de pé. Sabe o que Deus mandou eu dizer aqui para alguns? Você não precisa errar para aprender. Você não precisa cair para saber que a queda não é para você. Você não precisa sentar na janela para saber que a janela não é o seu lugar. Eu valorizo muito quem resgata a alma perdida, mas também valorizo muito quem consegue segurar a barra de quem está se desviando. Posso te dizer uma coisa? É taxado como chato quem quer ficar intervindo na vida de quem está indo para as janelas da vida. E é por isso que pouca gente se envolve com isso. Não, mas vai dizer que eu estou me interferindo na vida dele. Vai virar para mim e vai falar: o que você está tomando conta da minha vida? Como é que você sabe quantos domingos que eu faltei? Como é que você sabe o meu número de WhatsApp? Eu troco toda semana para você me mandar mensagem. Você manda áudio de 3 minutos falando: volta para a igreja, volta para o grupo, volta que Deus te ama. É porque é isso mesmo. É Deus levantando gente para mostrar que você não precisa sair para saber que lá fora não é o seu lugar.
Talvez você esteja aqui na igreja, não sei há quanto tempo, e eu vou me identificar. Tenho 10, 20, 30 anos de cristão, nunca desviei. Vou pregar o microfone para falar o quê? Nunca saí, nunca fiz nenhuma doideira. Talvez o máximo de coisa que eu fiz foi brincar de pique-pega dentro da igreja e bater com a cabeça do filho da irmã. Mas eu estou aqui para te dizer algo novamente. Você tem um testemunho tão maravilhoso quanto o ladrão que virou pregador, quanto a prostituta que virou missionária. Vou falar. Quanto aquele que estava fora, mas agora está dentro. Você precisa valorizar teu testemunho, que tem gente dependendo dele para se converter, para voltar, para ter um desejo de novo de buscar a Deus. Valorize o seu testemunho. Agora o culto continua se desenvolvendo. Quem que estava na dirigência do culto? Vamos ver se você está esperto. Quem que estava? Paulo estava dirigindo e estava pregando, olha só. Dirigindo e pregando. O jovem cai. Se ele cai do terceiro andar, você concorda comigo que para ver como ele estava, tem que descer. Concorda ou discorda? É óbvio. Só que teve gente, Dória, eu imagino, a minha mente nervosa pensando toda hora quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho certeza que teve gente que falou, desce não, se caiu do terceiro andar já está morto. Vai descer para buscar um cadáver? Ora, e você não ouviu eu pregando sobre Jesus, que foi buscar um cadáver de 4 dias e ele saiu andando? Você não ouviu eu pregando sobre Jesus, que estragava todos os funerais que ia? Se um que fazia 4 dias saiu andando, um que não faz nem 4 minutos, você acha que ele não pode ressuscitar? Creia! Aí, tá começando a esquentar, vem comigo. Eles vão descer. Descendo. E aí talvez você esteja pensando, glória a Deus por isso. Glória a Deus que alguém desceu. Mas eu estou para te alertar em cima do texto. Nem todo mundo desce com a intenção de puxar para cima de novo. Como é que eu sei disso? Você já vai dar muito glória a Deus quando você vê o que Paulo vai fazer quando ele descer. Mas por enquanto, calma lá. Eles descendo do terceiro andar, um grupo de pessoas, para fazer uma espécie de diagnóstico. Chegando lá embaixo, talvez viram, sabe o que? Olha para cá, esfoliação, machucado, fratura exposta. E aí se aproximaram, e aí pensaram, coração não está batendo, não está tendo respiração, não está tendo pulso, pupila do olho esquece, corpo está frio, morreu. Só que o problema é que eles fizeram um diagnóstico externo, mas já ia descer um para fazer um diagnóstico um pouquinho mais profundo. O que tem de gente que olha para outro tipo de gente, que pelo de fora fala que está morto, não está no gibi, mas eles descendo, não desceram para ajudar, pega isso. Eles desceram para reportar a situação de quem tinha caído. Eles não desceram para falar, levanta, reage, acorda. Eles desceram, sabe para quê? Para falar o seguinte, mandaram a gente aqui, para ver como é que você estava. Sendo que você não pode responder porque está morto, a gente vai reportar a sua situação para a galera de cima. Perceba, desceram sim, mas com a intenção errada. Desceram sim, mas com o intuito errado. Desceram não para resolver problema, desceram para divulgar o problema. Agora essa ideia ela é legal porque ela continua se desenvolvendo, porque se o texto parasse aqui, pelo amor de Deus, né? Continua. E aí, a galera de baixo, chegamos aqui no ápice da mensagem, eu gosto. Fala para a galera de cima o seguinte: ei, avisa Paulo que quem caiu morreu. Avisa Paulo que quem dormiu está morto. Avisa Paulo que quem veio parar daqui de baixo não pode mais sair. E aí isso chega no ouvido dele. E chega, sabe como eu imagino? Paulo, olha só, é o seguinte. Você vai ver agora porque que o início da pregação foi importante. Paulo, você ficou 7 dias aqui, só para participar desse culto. Você ficou 7 dias aqui,
só para participar da Santa Ceia. E ela está tão boa que ela virou até vigília. A casa está lotada, a glória está descendo. Se esse jovem está morto, humanamente a gente não pode fazer nada. A gente chegou no nosso limite. Então, já que ele está morto e você está aqui, a gente joga o corpo dele num canto e continua cultuando. Paulo falou, o quê? Ai. Se caiu alguém e a celebração é do corpo de Cristo, a gente vai buscar um membro que está faltando. Se caiu alguém, não importa se é Santa Ceia, se é vigília, se é congresso, a gente vai parar, a gente vai descer, a gente vai buscar quem está faltando, porque a casa tem que estar completa, o corpo tem que estar completo, a noiva tem que estar completa. Aí, mas Paulo, deixa eu te dizer um negócio, talvez você nem estivesse prestando atenção, mas sabe o que ele estava fazendo enquanto você estava falando? Sabe o que é isso? Desprezo. Você estava rasgando a sua garganta. Você estava pregando de uma maneira apaixonada que eu quero crer que Paulo pregava. E ele estava desprezando aquilo que tu estava falando. Ele não estava nem aí para que você, senão ele não tinha dormido. Aí eles vão dizer, ele estava dormindo, desprezando suas palavras, então ele mereceu a queda e ele mereceu a morte. Eu também estava dormindo, mas no caminho para Damasco ele me acordou. Eu também estava desprezando as suas verdades e ele me fez o principal pregador delas. Eu também merecia a morte, mas quando ele encontrou comigo, ele só soube me dar uma coisa. O quê? Vida, vida, vida. O que os outros por fora viram como fariseu, ele viu como apóstolo. O que os outros por fora viram como perseguidor, ele viu como pregador. O que os outros por fora viram como assassino, ele viu como um divulgador da vida. Talvez tem que fazer um diagnóstico mais interno das pessoas. Paulo, ele tinha experimentado na pele o que era receber um julgamento que não condizia com o que ele era. E aí, ele cai, ele morre, entre aspas. Sabe por que entre aspas? Segura aí. Quem que vai descer agora? Paulo. Paulo descendo. Eu imagino a cena. Todo mundo em volta do corpo. Sabe por quê? E não olha para mim com essa cara que eu sei que é verdade. Quando acontece alguma desgraça, todo mundo está perto. Ou pelo menos a grande maioria das pessoas. E pior, às vezes filma, às vezes faz... Enfim. Era exatamente essa cena que eu imaginava. Um morto e em volta do morto. Não sei o que, mas tinha gente. E aí Paulo descendo. Quando Paulo se aproxima, ele fala... Se afastem dele, abram caminho. Por quê? Porque o diagnóstico que vocês fizeram é pirata. O diagnóstico que vocês fizeram não é confiável, não. O diagnóstico que vocês fizeram, para mim, não tem credibilidade. O que você vai fazer, Paulo? Eu vou fazer um diagnóstico mais crente. Eu vou fazer um diagnóstico mais espiritual, Eu vou fazer um diagnóstico que condiz com aquele que eu creio. E quem você crê? Aquele que uma vez disse que crendo em mim, ainda que estivesse morto, viveria. E ele se aproxima. Paulo, olha só. Tá vendo as fraturas? Tá vendo as cicatrizes? Você está vendo sangue? Você vai fazer papel de bobo. Você vai acabar com um clima mó gostoso de culto para correr atrás de quem não tem mais jeito. Tem gente que fala assim, né? Vai perder seu tempo para quê? Toda semana ele recebe visita. Toda semana as irmãs oram por ele no ciclo de oração. Toda semana alguém manda áudio, alguém liga que ele não voltou. Pois é, enquanto houver vida, há oportunidade. E outra coisa, mesmo que vida não esteja nele, ainda assim há esperança, ainda assim há solução.
o resgate humano para na vida, porque se está morto, pode ter certeza, o salva-vidas não vai fazer muito esforço. Se estiver morto, pode ter certeza, o responsável pelos primeiros socorros não vai fazer muito esforço. Sabe qual que é a diferença do resgate divino? É que ele sabe que está morto, mas ele investe mesmo assim. Ele sabe que está morto, mas ele mesmo assim dobra joelho. Ele sabe que está morto, mas mesmo assim ele sabe que vale muito mais a pena, por mais que ele tenha passado uma vida toda fora da casa de Deus, um dia pode mudar essa realidade. Meu Deus, sabe o que você tem que fazer? Estou indo para o final. Acreditar nas pessoas. Você acha que Jesus não acreditava nas pessoas? Chamou membros da Galileia, você acha por quê? Porque ele não acreditava nas pessoas. E aí o texto vai se findar agora. Irmãos, eu sempre digo isso, o pessoal fala até que sou chato, mas eu tenho que falar isso aqui. Você pode não ter pegado a mensagem toda, não te julgo por isso, que tem vezes que a gente vem na igreja, a gente está aqui, mas não consegue se ligar. Mas isso aqui você tem que pegar. Quem está comigo diz amém. Olha só, o título, pelo menos na minha Bíblia, ele está escrito a ressurreição de Eutico. Talvez na sua Bíblia esteja algo diferente. Só que aqui vai depender da sua crença, aqui vai depender da sua fé em cima do texto. Por quê? Porque quando Paulo chega, a percepção que nós temos é que ele orou para Eutico ressuscitar. Só que você não olha e não acha na Bíblia esse tipo de oração. Você não acha esse tipo de oração. Sabe o que você acha? Você acha um novo diagnóstico. Ora, mas como assim, Otto? Vou te explicar. A galera desceu e falou que ele estava morto. Ele estava morto? Ele estava morto? Não. Porque se ele estivesse morto, Paulo orava para ressuscitar. Paulo chegou lá e fez um novo diagnóstico. Otto, não entendi. Paulo desce. Ele enxerga a desgraça. Ele enxerga a situação horrenda. Mas ele, com uma palavra de fé, contrapõe o que a realidade apresentava. Não pegou. Quem é crente de verdade pode aparentar o que for, a situação está perdida, ninguém está sendo contratado, ninguém está passando no vestibular, cada ano é mais difícil. Você com a sua crença, você com a sua fé, vão te chamar de teimoso, de ignorante, mas você vai falar, está vivo, não está morto, não, está vivo, mas está cheio de machucado, mas está vivo, fratura exposta, mas está vivo, não está respirando, mas está vivo. Vai orar para ressuscitar por quê? Se ainda tem vida nele. Talvez você veio aqui esperando ouvir uma palavra. Otto, é hoje que eu vou receber aquela profecia do Deus vai ressuscitar os meus sonhos, do Deus vai ressuscitar os meus projetos. Estou aqui com uma perspectiva maior. Não vai ressuscitar nada, sabe por quê? Ele vai dar gás novo, porque aquilo que está vivo não se ressuscita, aquilo que está vivo dá gás novo. Então eu estou para aqui te dizer uma coisa, não morreu, está vivo ainda, está vivo ainda, está vivo ainda. Sabe o que Paulo faz? Um novo diagnóstico. E eu quero fechar com isso. Um novo diagnóstico. E aí, de repente, Eutico está lá. Aí fala, mas como é que pode? Ele caiu do 3º andar. Ele caiu de uma altura que qualquer um, por mais que tenha sobrevivido, iria pelo menos ficar sem andar. E sabe o que Paulo faz? Paulo levanta ele. Sabe o que ele faz? Levanta ele. Paulo não pede, peguem uma maca para ele subir. Paulo não pede, olha só, pega uma muleta, fica alguém do lado dele. Não, sobe, levanta. Mas eu estou machucado, mas de pé você consegue ficar. Não, mas não estou conseguindo respirar direito, mas de pé você consegue ficar. Eu estou com fratura aqui, mas de pé você consegue ficar. Eu não estou aguentando nem respirar, mas de pé você aguenta ficar. Aí, o mais interessante é agora. Sabe por quê? Eu imagino Paulo lendo para Eutico. E Eutico dizendo o seguinte, meu Deus, o que aconteceu comigo? E Paulo falando, olha só, ele está vivo. Está vivo, Eutico? Tô. Está bem? Tô. Então ajudem aqui que ele vai subir. Ué, subir para quê? A essa hora o culto já terminou. A essa hora tem mais ninguém lá não. Aí alguns dos olhos falaram, mas não é que Paulo fez todo mundo descer aqui só para eu subir? Não é que Paulo mandou todo mundo descer só para um subir? Você não está pegando.
Não é que Paulo fez a congregação toda descer, a cidade toda descer, a igreja toda descer, por causa de 2, por causa de 1000, por causa de um. Porque o reino não é quantitativo, o reino não é numérico, o reino não é dígito e vírgula, o reino é vida, o reino é alma, o reino é salvação. E aí, Paulo vai fazer esse diagnóstico, e aí eu vai ficar assustado. O culto já terminou, não terminou não, o que aconteceu? Deus mandou parar e voltar só quando você estivesse lá. Ai. E eu vou voltar para fazer o quê? Vou voltar para ficar sentado, porque eu estou machucado? Vou voltar para ficar esquecido no canto, porque todo mundo sabe que eu pequei? Vou voltar para ficar ali jogado de lado, porque todo mundo sabe que eu errei? Não. Você vai voltar para dar lugar, você vai voltar para pregar, vai voltar para fazer o que fazia antes, vai voltar para cear com os irmãos, vai voltar para congregar, vai voltar para pertencer ao corpo do qual você nunca deveria ter saído. Fique de pé com a permissão do pastor, que eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Ei, agora o ambiente de culto é esse. Aí, a galera que estava subindo, o texto termina, mas eu quero imaginar. A galera que estava subindo dizendo, olha só, ele foi para buscar quem estava faltando, agora não está faltando mais ninguém. Então a gente vai continuar o culto. Só que talvez nessa noite ainda esteja faltando alguém. Sabe o que acontece aqui? Eles se alegram pela